Olá a todos, estamos iniciando mais um episódio do Paideia Podcast. Nesse episódio nós vamos falar com o senhor Douglas Gomes, auditor. A ideia do Paideia, antes do Douglas começar a falar, é trazer pessoas de diferentes áreas, de diferentes profissões, de diferentes espectros da sociedade, para fazerem comentários, para falar da profissão, falar da vida acadêmica. E hoje o Douglas é o nosso entrevistado. Estou aqui, eu, Douglas, e alguns alunos, né? Ex-alunos e alunos do tempo presente, todos do terceiro ano, e nós vamos bater um papo com o Douglas hoje. Douglas, para começar, o que faz um auditor? Boa noite, pessoal. O auditor, eu sou um auditor contábil. Existem alguns outros auditores, mas falando de forma específica, eu sou um auditor contábil. E, basicamente, tentando resumir de uma forma mais palatável, vamos imaginar que as empresas, elas acumulam todos os seus resultados, todos os bens que ela possui, todas as dívidas, que são as obrigações que elas têm, e isso precisa, vamos imaginar que isso tudo eles trazem para um relatório. E esse relatório, eles precisam desse relatório, que chamam as demonstrações financeiras, ela precisa disso para uma série de coisas. Uma delas vamos imaginar que a empresa precisa captar um empréstimo junto a um banco. Ou ela precisa cumprir uma obrigação junto a algum regulador, por exemplo, uma empresa de telecomunicações, ou, vamos dizer, a Vivo, a Claro, ela precisa prestar contas à Anatel. Então, são essas obrigações que ela precisa apresentar essa demonstração financeira. E o auditor, como ele entra? O auditor, ele entra para trazer confiança daqueles números, ou seja, o auditor, ele, no final do dia, ele faz uma série de testes, uma série de procedimentos para trazer confiabilidade àquela informação. Então, é isso que o auditor faz, basicamente. Ô Douglas, você dá treinamentos, é isso? Sim, eu comecei, parte da minha carreira, eu trabalhava num órgão público, que até ouvi você falando da ETEC, eu trabalhei no Centro Paula Souza durante quase 4 anos, eu trabalhava na área de RH, e eu dava bastante treinamento também para as unidades que a gente chamava, né, que são as FATECs e ETECs, a administração dessas escolas, e eu gostei muito da ideia de dar treinamento e tudo mais. Fui para a firma de auditoria que eu trabalho, que chama EY, Ernst Young, e lá, com o passar dos anos, eu tive a oportunidade de começar a dar treinamentos, porque lá tem uma universidade corporativa, que é muito parecido com uma universidade mesmo, e eu dou treinamento tanto para os profissionais que chegam na firma, que são os trainees, né, até mesmo para profissionais mais experientes, sêniores e tudo mais. Então, isso eu tenho como rotina e eu gosto muito de passar conhecimento. E a sua empresa, Douglas, ela faz exatamente o quê? Porque ela é uma empresa multinacional, é isso mesmo? Sim, exatamente. A UI, ela faz parte de um grupo que chama Big Four, que são as 4 maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo. Ela é uma empresa que foi fundada na Inglaterra, mas a sede dela é nos Estados Unidos. Então, é uma multinacional, ela está presente nas maiores capitais do mundo, e eu tive a oportunidade de entrar nessa empresa em 2012, já faz um bom tempo que eu estou lá. Beleza. Ô Douglas, fala um pouquinho sobre a sua formação também, eu acho que talvez isso seja importante para eles, porque alguns já estão na universidade, mas outros estão ainda por decidir. Sei que tem 2 aqui que, se eu não estiver errado, tem 2 aqui fazendo psicologia, né? Legal. E tem mais gente aí pensando em outras áreas, tem um pessoal da informática, da tecnologia, tem um pessoal que quer partir para a educação, tem até gente aqui, pelo que eu estou vendo aqui, que quer estudar, que quer cursar filosofia, né? Quer ser pobre por vocação. Então, fala um pouquinho da sua formação, você é graduado em quê? Por que você se tornou auditor e qual a relação que existe entre a sua formação e o seu trabalho? Isso também é bastante importante. Perfeito. A minha primeira graduação foi administração,
eu trabalhava numa faculdade e lá possibilitava ter bolsa de estudos. E eu escolhi administração, e até então seria de uma forma um pouco passageira, porque eu tinha uma intenção de fazer odontologia. E como a partir do momento que comecei a conhecer eu e estudar administração, fui me identificando. Eu mudei totalmente a área, passei a trabalhar num banco, consegui um estágio num banco, e logo depois fui para a área de RH. Eu passei como trainee, depois já formado em administração, passei como trainee na UI, na empresa onde eu trabalho, e lá foi necessário que eu fizesse ciências contábeis. Então, eu tenho 2 graduações, 2 bacharelados, administração e ciências contábeis, porque o auditor, ele precisa ser formado, o auditor contábil, ele precisa ser formado em ciências contábeis. E eu estou finalizando hoje o meu MBA na FGV em gestão empresarial. Então, essa é a minha formação acadêmica. E aí, qual que é a relação, Douglas, do seu trabalho com a estabilidade financeira das empresas? Porque eu não sei se você pode esclarecer isso para a gente. Me parece que as empresas brasileiras, elas têm uma certa... Eu não sei se é rejeição a palavra, mas elas têm um olhar um pouco... não muito tolerante com relação à auditoria, né? Isso me parece que a auditoria fora do Brasil, ela é uma coisa muito mais comum do que aqui no Brasil. E qual que é o que o auditor faz que é imprescindível para uma empresa? Sim, o auditor, para boa parte dos clientes onde a gente vai, geralmente são clientes de médio e grande porte. Como é uma empresa muito grande, a gente dificilmente faz em clientes de menor porte. Mas uma visão um pouco brasileira mesmo, ver o auditor como somente uma obrigação. Que nem eu tinha dito anteriormente, muitas vezes a necessidade do auditor é em virtude de alguma obrigação, tanto com algum órgão regulador ou mesmo com bancos e acionistas. Mas o auditor, ele tem uma função bastante importante no sentido da credibilidade que ele pode passar, a identificação de riscos. Muitos falam que antigamente o auditor era aquele contador de canetinha Bic no bolso, e hoje mudou muito, porque a tecnologia ela é muito presente hoje em dia na função do auditor contábil. Então, a inteligência artificial ela é bastante presente, visando o quê? A auditoria moderna visa risco. Qual o risco daquela empresa? Qual o risco daquela empresa dar errado? Quais potenciais riscos? Então, é bastante complexo e bastante interessante. Então, a visão de muitas pessoas têm já essa visão, mas ainda algumas pessoas um pouco mais distorcida de não, o auditor não é somente uma obrigação. Eu posso utilizar o procedimento de auditoria para melhorar os meus controles internos, para melhorar a minha mitigação de risco. Que o objetivo é sempre esse mesmo, pensar em riscos e quais são os controles que podem mitigar esses riscos. Então, de certa forma, a auditoria, ela pode resguardar uma empresa e melhorar a sua vida financeira, digamos assim? Exatamente, trazendo de uma forma um pouco mais simples, né? Se eu ficar um pouco técnico, me ajuda, Gil. Vamos imaginar que a empresa tem um procedimento, sempre há um procedimento, um passo a passo, né? Para a realização de qualquer processo dentro da empresa. Vocês que estão no mercado de trabalho, é só você fazer uma reflexão que toda a sua atividade, ela tem um passo a passo. E o auditor, ele entra para identificar se nesse passo a passo existe algum tipo de risco ou alguns riscos que podem trazer algum tipo de desvio. E o uso de procedimento de auditoria, ele ajuda a mitigar esses riscos, para trazer cada vez mais confiança na informação final. E quais são os erros? Não sei se a palavra erro é a palavra correta, mas quais são os problemas que você encontra nos processos normalmente? E se existe alguma diferença entre os problemas presentes nas empresas nacionais e os problemas presentes nas empresas internacionais? Qual que é a dimensão da coisa?
Sim, a gente, o auditor, muitas pessoas, eles enxergam o auditor como se fosse um Sherlock Holmes, tentando, um investigador, tentando achar fraude em tudo que é lugar. Não, não é muito assim. Vamos dizer assim, que o auditor contábil, o objetivo principal dele não é identificar fraude, mas é um dos passos, porque existe uma auditoria específica para fraude, que chama forenses, auditoria forense. Mas o meu caso específico, que é auditor contábil, né, das demonstrações financeiras, o objetivo em si é de trazer essa confiabilidade. Muitas vezes os erros, as falhas de controle são identificadas, a gente tem algumas possibilidades. Uma, que não existem controles, não tem muita estrutura para aquele procedimento. Então, quando não há estrutura, o risco é muito maior de ter erro. Vamos imaginar que eu faço um procedimento e ele já vai direto, já faz a aprovação e eu faço um pagamento bancário. Somente eu faço isso. Não tem ninguém que aprova essa transação que eu faço. Eu tenho um risco grande, porque eu posso eventualmente errar. O erro humano. Então, uma revisão é muito importante. E isso acontece, Gil, tanto no Brasil quanto em qualquer outro lugar. Então, os riscos, eles são bem parecidos. Há uma probabilidade maior de termos riscos falando da área tributária, de impostos. Porque o nosso sistema, acho que todo mundo sabe que o nosso sistema tributário é absurdamente complexo. E quanto mais complexo, mais fácil de ter erros, tanto erro por alguma falta de conhecimento, por algum deslize, ou até mesmo por fraude. Então, isso é o que diferencia bastante, se for para diferenciar entre empresas fora do Brasil e as empresas brasileiras, é a questão tributária. Ele é um issue, ou, na verdade, issue não, né, mas é um potencial problema. Ô Douglas, tem uma questão que me parece bastante importante com relação à auditoria, que é uma perspectiva sobre a auditoria no que diz respeito aos processos dos governos, os processos dos estados. Eu sei que não é a sua área, mas, assim, de maneira geral, como que trabalharia um auditor, por exemplo, prestando serviço para um governo ou para o estado? Qual seria a linha de atuação, e essa linha de atuação dele seria diferente da empresa pública, e em que dimensão isso aconteceria? O auditor, dificilmente um auditor externo, infelizmente, eu posso dizer, um auditor externo, um auditor que a gente chama de auditor independente, né, ele vai auditar um órgão público, é bem raro, nunca aconteceu comigo. Isso acontece muitas vezes em ONGs, ONG acontece bastante, e tem também alguns casos de prestação de serviço de consultoria. Existem as auditorias que são do próprio Estado, são algumas auditorias do próprio Estado que a gente sabe, e o procedimento ele é muito parecido, se a gente for, pelo que eu estudei, e algumas trocas de informações, o procedimento ele geralmente é o mesmo, onde eu pego uma informação, geralmente um saldo, vamos dizer assim, um número, e faço um procedimento tanto de teste documental, quanto de indagação às pessoas que fazem isso, a fim de o quê? No final do dia, qual que é o objetivo? De eu falar para você, aquele saldo, aquele relatório que você me disponibilizou, você administrador, ou você responsável pelo aquele órgão governamental, ele está adequado. Por isso que, para mim, seria fundamental se todos os nossos órgãos governamentais tivessem auditorias periódicas, porque isso traz credibilidade. Uma vez que, se a gente imagina um relatório, um balanço fechado, de tanto municipal, estadual e federal, uma vez que existe um relatório de um auditor, isso traz mais credibilidade à informação. E aí, como que funcionaria? Você falou que, normalmente, os auditores, eles não trabalham efetivamente, mas eles prestam consultoria. Se tivesse alguém aqui do grupo que nos assiste aqui, que quisesse ser um consultor, né? Qual que é o procedimento? Como funciona, Douglas? Isso é bastante interessante. A diferença, muitas vezes, da auditoria para consultoria. Isso é uma dúvida bem comum. A gente pode, vamos imaginar, se vocês
vocês optem pela área empresarial, administração, economia, ciências contábeis. Isso é bem bacana, de você pensar, poxa, eu gostei da ideia de ser um prestador de serviço. Você geralmente tem dois caminhos. Ou você vai virar um auditor, ou seja, analisar aquelas informações que foram preparadas pela administração, né, pelos clientes, ou você dá suporte, o consultor, ele dá suporte para melhorar os processos. Ele ajuda a empresa a melhorar os processos, a ter uma informação melhor. O auditor, ele precisa emitir um relatório, né, que vai atestar que aquela informação está certa. Já o consultor, ele entra antes, ele fala, olha, esse processo ficaria melhor assim. Se você é um advogado e trabalha na área tributária e presta consultoria, você pode falar, esse crédito tributário, ele pode ser adequado para a empresa, você pode ter algum benefício fiscal. Ele, vamos dizer, trocando de uma forma bem simples, ele ensina a fazer, ele ensina alguns passos, ele ensina a desenhar os melhores caminhos, que tem menos riscos, que possibilita até mesmo um ganho para a empresa. Douglas, essa é a principal diferença. Eu vou pegar um gancho aqui na pergunta do Vitor. O Vitor perguntou o seguinte, acho que você já respondeu parcialmente, mas ele diz assim, ó, qual a linha de semelhança entre auditoria e contabilidade e qual seria a diferença no portfólio? Existe uma diferença entre a contabilidade e a auditoria ou uma é complementar da outra? Entendi. A contabilidade, o que o contador ele faz, né? O contador, ele é responsável por todo o registro, o registro contábil. O que é o registro contábil? Todo o registro do patrimônio da empresa, como eu tinha dito. Todo o dinheiro que ele tem no banco, todo empréstimo que ele tem, todos os bens móveis que ele tem, as máquinas, todas as dívidas, a folha de pagamento. Então, ele é responsável pelo registro, pelo correto registro, não é tão simples assim, tá bom? E, no final, ele é o responsável técnico por aquilo. O que é o auditor? O auditor contábil, ele é responsável por validar aquela informação. Essa é a principal diferença. O contador, eu não posso ser contador, porque eu sou auditor, eu não posso ser responsável por nenhuma empresa, é proibido. Ainda mais eu atuo como gerente, então a partir de gerente há alguns quesitos de independência bem fortes. Mas a partir do momento que eu sou auditor, apesar de eu ter o conselho de contabilidade, eu não posso atuar como contador. Legal. Porque o meu objetivo é colaborar com o time para dar uma opinião que no final do dia, em cima da assinatura do contador, vamos dizer assim. Porque ele é responsável, junto com a administração, para preparar a demonstração financeira. Eu consegui responder? Acho que sim, Douglas. Acho que vale. Eu pelo menos entendi. E aí tem mais uma coisa, Douglas, que é o seguinte, você morou fora um tempo, né? Essa sua viagem, entre aspas, aqui, ela foi pela empresa, tinha alguma finalidade, foi para fazer treinamento, foi para passear, qual que era a pegada da viagem? Eu morei 6 meses na Austrália, eu consegui tirar uma licença pela empresa para estudo de inglês. Então, eles possibilitaram que eu ficasse um período fora, eles incentivam bastante a questão de intercâmbio, porque o intercâmbio, além de trazer o conhecimento do idioma, ele também traz um conhecimento cultural muito grande, porque é conhecido e não é balela para boa parte das empresas. Quanto mais diversidade cultural existe dentro de um time, né, dentro de uma empresa, ainda mais no tamanho da empresa que eu trabalho, isso contribui para novas ideias. A diversidade ela é bastante importante para a contribuição de novas ideias, de novas visões, e isso colabora bastante com o trabalho como um todo. Então, ele é um incentivo bem grande, eu continuei com benefícios e tudo mais, e anteciparam férias para mim, então uma série de benefícios que fizeram com que eu possibilitassem que mesmo, e você me conhece muito bem, que anos atrás eu jamais teria
essa ambição de morar um tempo fora e eu consegui ir para o outro lado do mundo e também pude viajar por vários outros países, e isso foi bastante importante para mim. E você cresceu em qual bairro? Morumbi ou Pinheiros? Olha, eu morei num bairro um pouquinho diferente, chama Cidade Tiradentes. Estudei sempre em escola pública. Tem gente da Cidade Tiradentes aqui? É todo mundo da Tiradentes aqui. Então. É Tiradentes e região, né? É Inácio Monteiro, São Então. Mateus, é só quebrada. Você vai falando aqui, parece música do Racionais. Sabe aquelas músicas do Racionais? Então, acho que se alguém pensou que eu era playboy, está totalmente enganado. Eu estudei no Oswaldo da Aranha, ali perto do Céu, em frente ao Céu, né? E depois fui para o Rui de Melo, primeiro escola municipal, depois escola estadual. Fui office boy, entreguei folheto de pizzaria, e com muito orgulho. E isso fez com que hoje eu enxergasse de forma bem diferente as coisas, e parece que vocês vão chegar lá. Quando vocês chegarem lá na frente, o Gil consegue compartilhar isso comigo, vocês vão, lá na frente, vocês vão olhar para trás e vão falar assim, caramba, isso foi legal pra cacete. O gosto é totalmente diferente. Assim que eu virei gerente, em 2018, o treinamento da empresa foi em Orlando, foi lá na Disney. E eles fecharam o parque da Disney para a gente. Então, ficou o parque da Universal, ele ficou fechado para a gente um dia. Então, eu olhava e falava assim, caramba, vim lá da cidade de Tiradentes, dormi muito no trem, e pegando em Guaianazes lá o trenzão, batendo o joelho naqueles que estavam sentados de tanto sono, porque eu acordava 4h30 da manhã e dormia 1h da manhã, mas isso valeu a pena, então tem um gosto diferente. Isso é muito legal, né, Douglas? Porque a gente se conhece há muito tempo, né? Desde acho que talvez eles não eram nem nascidos quando a gente se conheceu, né? E é interessante porque nós temos um grupo, né? Temos um grupo em que nós compartilhamos conversas, memes o dia inteiro, e todo mundo saiu do mesmo lugar, né? A gente partilhava, nós éramos todos membros de uma mesma igreja, uma Assembleia de Deus que tem aqui perto dos Testes, né? E dessa galera saiu muita gente boa, né, Douglas? A gente tem uma galera muito boa, né? Tem um, inclusive, aqui com a gente, que é o Felipe, ele tá aí assistindo. E todo mundo, se não da Tiradentes, da Quebrada também. Né? Isso é muito importante que vocês tenham essa dimensão que o Douglas está falando, e eu corroboro e valido aqui, que é o seguinte, todo mundo pode chegar lá. Para a gente é muito mais difícil, não é isso, Douglas? Para quem veio da Quebrada, é sempre muito mais difícil. E todo mundo aqui, que está aqui presente, faz parte, de alguma forma, dessa quebrada. Seja na cidade de Tiradentes, seja no Inácio Monteiro, São Mateus, enfim. E é importante que a gente tenha... A ideia aqui, que eu tenho tratado com eles, é a seguinte: vocês precisam constituir para vocês mesmos um núcleo duro de conhecimentos que não vai servir somente para o seu trabalho, mas que vai servir também para a sua vida, para a sua vivência social, para a sua vivência profissional também, mas a ideia não é formá-los para o trabalho, é formá-los para a vida e o trabalho ser consequência disso, né? Essa é uma fala que eu faço para eles, eu insisto bastante, e todos nós que participamos desse grupo, né, que somos da cidade de Tiradentes, a gente entende um pouco disso, né? Nesse grupo, a gente discute das coisas mais variadas, porque cada um tem uma percepção de mundo. Então, o Douglas é auditor, aí você tem uma galera que é da tecnologia da informação, né? Tem dois aqui agora. Você tem advogado, você tem muitos empreendedores no grupo também, né? O pessoal que ganha dinheiro de verdade, né, Douglas? Então, assim, qual é a ideia, né? A ideia, eu acredito, senhores, é sair da quebrada, mas não deixar a quebrada sair de dentro de você, caso aconteça, né? Voltar para a quebrada para devolver aquilo que você teve. Porque, de um jeito ou de outro, né, a duras penas, né, Douglas,
pegando trem lotado, desviando de bala, um monte de coisa acontecendo, a gente, com muita dificuldade, a gente sempre teve ali o mínimo, né? Que era uma roupinha, um pouquinho, um teto para cobrir a cabeça e tudo mais. E quando chegar numa posição, por exemplo, como está o Douglas e como estão outros dos nossos amigos, voltar para devolver para a sociedade aquilo que a sociedade te entregou. Porque Sim. não parece, né? Não parece, mas, por exemplo, eu estudei, recentemente eu fiz um mestrado numa universidade pública. Para eu estar lá, muita gente teve que pagar imposto, né? Para o Douglas estudar nas duas escolas públicas pelas quais ele passou, também é a mesma coisa. Então, numa certa dimensão, a gente tem que entender que nós fazemos parte de um todo e que a nossa ação nesse todo é muito importante mesmo. Então, assim, é o que eu falo para vocês, as pessoas elas vão poder julgar vocês pelo lugar de onde vocês vieram, pela maneira como vocês se vestem, pela aparência. A gente sabe que não deveria, mas o mundo é assim e as pessoas farão. Mas não deixem as pessoas julgarem vocês pela inação de vocês, pela falta de acreditar em si mesmo, sabe? Assim, tenha coragem de arriscar, tenha coragem de estudar quando ninguém está fazendo, faça o diferente, porque por mais que não pareça agora, o que você fizer de diferente vai mudar a sua perspectiva, né? Daqui a um tempo. O Douglas está aí, ele teve que pastar muito, né? Para ele estar na posição que ele está agora, ele teve que pastar muito. Então, assim, não é fácil para ninguém, e não é, sobretudo para nós que moramos na periferia, mas se a gente se organizar, se ajudar, principalmente isso, né, Douglas? Se ajudar, a gente consegue. Então, essa é a ideia. Uma coisa bem importante, corroborando bastante com o que você está falando, a trajetória de sucesso, com várias aspas, né, de sucesso profissional, de uma realização profissional, ela, para aquele que não é herdeiro, sempre será difícil. Mas, para a gente, o caminho é mais longo. Mas um ponto bastante importante é a persistência, ouvir algo que vocês estão falando, e eu sempre ouvi bastante, talvez por um incentivo da igreja, né, Gil, de ser um bom ouvinte. Então, eu sempre fui um bom ouvinte. Eu sempre ouvi conselhos de pessoas, sempre tive pessoas ao meu redor que me ajudavam. Até hoje eu tenho. Então, o Gil é meu amigo desde que eu era pré-adolescente. Então é importante vocês terem bons amigos, pessoas que te ajudam a seguir em frente. E então, eu até lembro o dia que o Gil estava em dúvida se fazia filosofia ou não. Então, ter amigos assim é algo muito importante. E um ponto muito importante que eu vejo bastante na empresa onde eu trabalho, eu vejo alguns trainees que chegam na empresa sem saber absolutamente nada. Isso não tem problema nenhum. Eu sempre falo isso, falo assim, poxa, mas eu não tenho muito conhecimento contábil, meu inglês eu não tenho nada, eu tenho dificuldades até com Excel. Eu sempre falo assim, o profissional que eu espero é que ele tenha muita força de vontade, muita vontade de aprender, uma boa postura. A boa postura é saber ouvir, saber a hora de falar. Então, como que eu carrego esse conhecimento? É exatamente o que o Júlio falou. Então, isso é muito importante. E o que me entristece às vezes, Gil, é o quê? Eu vejo que alguns trainees vêm de uma origem humilde igual a minha, igual a nossa, e eles perdem algumas oportunidades que eu falo, poxa vida, não é possível. Não trabalha, tem que ralar mais do que o outro, essa é a ideia. Você tem que ir além. Poxa, você mora longe, chega cedo. Ah, vai ser difícil, eu sempre fiz isso. Eu nunca fiquei colocando desculpa porque eu morava longe. Eu sempre fui para cima. Então, essa é a ideia. Ou seja, tudo isso para dizer o quê? Quando você tiver a oportunidade, vai para cima. Vai para cima que vai dar. Se você for para cima, vai dar certo. E muitas vezes não vai dar certo, mas continue e persevere. Porque eu tive algumas oportunidades de trabalho, que o meu primeiro trabalho, eu recebi um conselho que foi péssimo. Chegou um rapaz e falou para mim assim, sério que você começou a trabalhar aqui agora? Eu falei, sério. Ele falou assim, olha, aqui é uma droga para trabalhar. Aqui eu estou há anos e nunca aconteceu nada comigo. E comigo a realidade foi totalmente diferente. Então, pensem nisso, que muitas vezes a gente que faz as oportunidades acontecerem.
Ô Douglas, eu vou entrar num tema delicado aqui. Hoje você ocupa aí uma posição de chefia na área em que você está e tudo mais, e você falou que a empresa valoriza muito a questão da diversidade, né? Sim. Você é um jovem da periferia e negro, como é que é? Uhum. Eu tive bastante sorte por trabalhar numa empresa que esse é um tema para a empresa, que é diversidade. Então, participo de um grupo que chama BPN, que é Black Professional Network, que é relação de pessoas negras, né? Relação profissional de pessoas negras, e isso é bastante importante, porque é sabido, de conhecimento de todo mundo, que o racismo existe estruturalmente, e pessoas, mas eu venho de periferia e sou branco. Você vai sofrer pra caramba para conseguir, mas você vai achar pessoas semelhantes a vocês em cargos de chefia, diferente da pessoa preta, que poucas pessoas pretas em cargos de liderança nas empresas. Isso é realidade para todo mundo. Não precisa ser militante de uma causa para enxergar isso, é só observar dados. Então, trabalhar no ambiente no qual eu trabalho, ele é muito tranquilo nesse sentido. Mas até mesmo da questão de LGBT, então de inclusão e tudo mais, mas eu já ouvi algumas piadas, eventualmente, sempre tem piadas machistas, piadas homofóbicas, também alguns comentários que não são, que não devem ser ditos, principalmente com nordestinos e até pessoas pretas, mas essa é uma realidade que está mudando, viu, Gil? Principalmente nas empresas de grande porte, a gente vê esse movimento muito grande, e para mim isso é bastante importante. Mas isso é meramente comercial. Qual o problema de ser meramente comercial? O mundo de negócios é isso. Assim, eu acho dificilmente vai ser porque a pessoa está com um coração bondoso para isso. Não, o mercado tem que pressionar. O mercado tem que pressionar por práticas de diversidade, de sustentabilidade. É uma pressão mercadológica. Tem até vários fundos de investimento, só para não estender muito, alguns fundos de investimentos que eles só investem em empresas que têm práticas de governança e sustentabilidade e diversidade dentro das suas políticas organizacionais. Então, há uma pressão do mercado. Para que as empresas tenham essas práticas. Então, a gente está num momento muito importante, um momento de mudança. Então, isso é bastante importante. E eu acho bacana pra caramba. Douglas, eu vou abrir aqui, eu não sei se eles têm perguntas, mas eu vou abrir daqui a pouco para a gente se encaminhar para o final aí. O que você pode indicar para eles? Eu sempre pergunto isso. Se você fosse indicar para eles, você pode escolher entre um ou outro, você pode indicar todos que você quiser. Uma viagem que eles devam fazer, alguma coisa que eles devem assistir, seja série, seja filme, e um livro que eles devem ler. O que você indicaria aí? Como série, parece até engraçado, mas uma série que me ajudou muito, porque a questão da nossa postura, da nossa autoconfiança é algo que a gente precisa desenvolver, porque a gente, como a gente falou bastante de quebrada e tudo mais, muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade quando vai acontecer bastante isso com vocês, de alguns ambientes que vocês vão começar a frequentar no futuro, de mercado, até mesmo de reuniões e tudo mais, isso te traz um pouco de insegurança. E o que me ajudou muito, Gil, foi a série da Netflix que chama Suits. Essa série me ajudou absurdamente em autoconfiança. Ela é muito boa nesse sentido. E são advogados que eles prestam um serviço de consultoria, exatamente o que tínhamos falado, e isso me ajudou bastante. Então, tenham como referência essa autoconfiança. Tem bastante soberba ali no meio, mas é interessante para a gente enxergar bastante essa questão de autoconfiança. Eu acho isso bastante interessante.
Como viagem, eu tive algumas viagens muito boas. A Disney foi muito legal lá em Orlando, mas uma viagem que marcou muito para mim foi na Tailândia, que eu tinha assistido um filme que chamava A Praia, do Leonardo DiCaprio, que ele estava numa praia maravilhosa, e eu tive a oportunidade de ir naquela praia, e foi a experiência mais incrível que eu tive, até chorei quando fui. Foi a coisa mais incrível que eu vi, assim, foi uma realização muito grande. Eu fiquei um tempinho meio que em êxtase, sozinho, porque eu viajei sozinho para lá. Qual outra referência? Se você quiser um livro, sei lá, uma peça de teatro, enfim. Cara, tô com um pouco de dificuldade de indicar um livro que não é clichê, como um monge executivo. Ou o livro técnico, né, da sua área também, né, e não faz muito Tem um sentido. livro que é muito legal, que eu li, e uma das coisas absurdamente importantes, agora vocês em entrevistas, que vão fazer muitas entrevistas e tudo mais, é saber falar em público. Um livro do Reinaldo Polito, chamado Como Falar em Público. Acho que esse é o nome, tá bom? Como Falar em Público, Reinaldo Polito. Um livro bem fininho, que ele dá várias dicas que são sensacionais. Eu fiz alguns outros livros, que eu fiz alguns cursos para ministrar, a fazer apresentação e tudo mais, mas o alicerce é sempre esse mesmo livro. Acho que é Como Falar em Público, Gil. Talvez, acho que vale dar só fazer um check, mas é isso daí mesmo, do Reinaldo Polito. O nome dele eu tenho certeza. Tá bom? Ah, legal, Douglas. Então, antes, eu vi agora, eu não tinha, o chat estava fechado, tem um monte de pergunta aqui. O que você vai fazer quando for velho? Nossa, o meu sonho eu tenho um filho, né? Então eu preciso dar condições financeiras para eles, mas de pagar uma boa escola para ele, algumas oportunidades que eu não tive. Porque eu não tive a oportunidade que vocês tiveram de ter um excelente professor no ensino médio. Então, infelizmente, eu não tive, desculpa, professores anteriores, mas não tive mesmo. E também eu não tinha muito interesse, talvez. Mas um ponto que eu quero propiciar ao meu filho é estudo. E, mais uma vez, o que eu quero para o futuro é ter uma vida bem tranquila. E o meu sonho de consumo é ter uma cafeteria e ficar servindo café para as pessoas ali numa simplicidade ali, sem muita coisa. Eu não quero muito dinheiro, não, que isso traz muita dor de cabeça também. Você sabe bem disso, né? Não sei. Mas é uma vontade minha, mas isso é bem para o futuro mesmo. Espero chegar na sociedade, na empresa que eu trabalho, porque lá tem um plano de carreira bem interessante. Eu acho que isso é importante, caso vocês tenham gostado da ideia de auditoria, consultoria e Big Four. Existe um plano de carreira muito bem estruturado. Você entra como trainee e, de fato, você pode chegar a sócio. A sociedade da empresa. Você não precisa ser filho de ninguém. Você precisa se relacionar bem, estudar bastante e seguir em frente. Então, eu nunca... Meu pai é vigia noturno, aposentado, e minha mãe professora de creche, né? Tia de creche, né? Que era antigamente, mas professora de ensino infantil, aposentada também. Então, nunca fui filho de ninguém e até hoje, até agora, graças a Deus, eu estou tendo boas oportunidades. Então, isso é bem importante e pretendo chegar à sociedade, me estabelecer financeiramente e, quando ficar velhinho, ter essa minha cafeteria e ficar com uma vida mais tranquila. Ah, legal, Douglas. Então você não quer ser mais professor, porque de certa forma você já é, né? Então, isso eu quero sempre né? tocar. Não, isso eu vou sempre tocar. Eu quero, no futuro... eu começaria até mesmo dando aula em ETEC, eu tenho muita vontade de dar aula em ETEC, talvez eu vá para a universidade, mas o meu objetivo em si é tentar passar conhecimento e algumas pessoas eu vejo e talvez inspirar algumas pessoas aí de falar assim, poxa, vou para cima também, vamos fazer acontecer. Isso é um sonho que eu sempre tive. Isso é
é tão realidade para mim que eu nem incluo isso na cesta aí de desejos, porque eu sei que isso vai acontecer. Legal, Douglas. Eu vou aqui abrir, então, se alguém quiser perguntar, é só abrir o microfone e perguntar, tá bom? Fica à vontade aí, tá aberto agora para as perguntas. Eu vi que tem várias aqui, eu até aumentei o tamanho da letra, porque, diferente de vocês, eu sou velho e eu não consigo enxergar, né? Mas alguém quer perguntar? Alguém quer abrir o microfone aí na Carudo e perguntar? Tem bastante coisa aqui, né? Tem piada também, eu vou ler piada. Ó, você quer perguntar, Rodrigo? Você tá por aí? Depois a Isa quer perguntar ou eu leio? Não, eu tinha a pergunta, né? Mas aí eu acabei digitando já para não esquecer mesmo. Aí eu também fiz um comentário aqui embaixo sobre a empresa onde eu trabalho e tal, mas deixa comentário para depois. Vamos primeiro lá para as perguntas. Beleza, ó. A sua pergunta, você quer ler a sua pergunta sobre a rejeição de uma auditoria? Pode ser, mas tem a do Vitor na frente também. Não, a do Vitor eu já perguntei já. A do Vitor eu já perguntei. Tá. Então, vou ler aqui. A rejeição de auditoria nas empresas no Brasil atrapalha o crescimento da mesma? E uma empresa média, se adquirir esse recurso, ela tem maiores possibilidades de deslanchar no mercado? Tá, eu não vejo, o Rodrigo, eu não vejo que há uma rejeição por parte das empresas. Muitas vezes há algum tipo de resistência, mas é necessário que tenha. Há uma necessidade, como eu disse, e isso emenda com a sua segunda pergunta, que caso eu queira crescer, vamos lá, uma empresa dificilmente ela vai com o próprio capital, ou seja, vamos lá, eu vendo pastel, eu tenho uma pastelaria, eu consigo, com o meu recurso próprio, com o dinheiro que eu tenho na minha gaveta, eu consigo fazer 100 pastéis por dia. Porque eu vou ter um retorno e no próximo mês eu vou ter o meu lucro, tenho minhas despesas, tenho que pagar aluguel também, matéria-prima, eu vou conseguir aumentar a minha produção? Talvez sim, para 120, 150. Dificilmente a empresa, com o próprio capital, que a gente chama, com o próprio dinheiro, ela consegue crescer muito. Por isso que ela faz o quê? Ela busca recurso externo, ou seja, de um banco, ou mesmo de algum investidor para entrar na sociedade. Ou tem uma série de formas de captar recursos, mas vamos limitar assim, por um banco, por exemplo. Para que ela consiga crescer, ela precisa se estruturar financeiramente e ter um auditor que vai chancelar que aqueles números, que aquelas informações, elas têm credibilidade. Não sei se está claro para vocês. Então, uma pergunta emenda na outra. Sim, tem rejeição? Eu vejo rejeição, talvez no analista, que a gente vai ficar pedindo documentação, mas a alta administração, ela precisa que os números estejam confiáveis. Então, não há muita rejeição nesse sentido. Há um pouco de rejeição de, poxa, o auditor fica pedindo um monte de informação, mas no final do dia ele precisa daquela informação, porque se ele tiver o nosso relatório como auditor, ele vai poder crescer. E para esse crescimento, normalmente ele precisa de recurso externo. Dificilmente uma empresa, diferente da gente, que não é bom pedir empréstimo, para uma empresa saudável, é bom que ela tenha empréstimo. Isso é bem estranho, né? Mas ela precisa, porque ela está utilizando o recurso de outro para gerar mais dinheiro, vamos dizer assim. Legal. Douglas, eu vou perguntar a Isa, fazer a pergunta da Isa, porque ela está com uma tosse muito, muito forte, está com febre, dor no corpo. Isa, procura o médico, Isa. E um pouquinho de vergonha. Geralmente não é Covid, é vergonha mesmo. Ó, ela fez a seguinte pergunta. Ela perguntou assim, ó, ela fez o seguinte comentário com a pergunta. Nessa pandemia, muitas empresas demitiram inúmeros funcionários. Isso pode ser um indicativo de uma falta de um auditor para preparar as empresas para eventuais problemas que poderiam prejudicar o financeiro da empresa, ou pode ser justamente um auditor querendo precaver... Ixi, Maria, perdi aqui. Uma perda de dinheiro maior. A ideia aqui, eu errei a pergunta, mas a ideia aqui é a seguinte, o fato de a pandemia ter feito com que muitas empresas entrem em crise
Pode ser a falta de um auditor para dar à empresa esse fator, essa contingência de, as empresas passam por altos e baixos e você precisa ter uma reserva. Entendo que não diretamente, mas é fundamental que a pessoa tenha, uma empresa, ela tenha saúde financeira. Isso é algo muito importante, que a gente fala muito, um fluxo de caixa bem equilibrado. O que é esse fluxo de caixa? Os pagamentos e os recebimentos, né? Tudo que ela tem, tudo que ela deve. E o encaixe desse fluxo, vamos imaginar essa linha, isso quebra muita empresa, tá bom? Porque ainda mais microempresário, que ele não consegue gerenciar tudo aquilo que ele recebe, tudo aquilo que ele deve. Então, isso impacta diretamente. No final do dia, a gente precisa avaliar se a empresa ela tem algum risco de quebrar. Isso é uma função do auditor. Mas ele não tem o dedo dele ali. Ele só faz a avaliação, tá bom? Então, falando do Covid, o Covid ele impactou muito, teve um impacto muito grande em determinados setores. Tem algumas empresas que, de fato, não tinham uma boa gestão financeira. Obviamente, ela teve que cortar funcionários, porque, geralmente, um prestador de serviço, a empresa que presta serviço, não é aquela que produz um bem, né? Que faz uma peça, algo parecido. Geralmente, o prestador de serviço, a folha de pagamento, é uma das principais despesas da empresa. Então, infelizmente, é onde vai cortar primeiro, porque você consegue repor posteriormente. Vamos imaginar que eu tenho um restaurante onde eu atendia 200 clientes. Agora eu só faço delivery. Eu preciso dos garçons? Talvez não. Então, infelizmente, o racional do empresário, ele tem que... O profissional de finanças, ele tem que enxergar isso. É óbvio, né? A empresa que eu trabalho, ela tem uma estrutura mais robusta, né? E ela não teve nenhuma demissão ocasionada de Covid, nada parecido. Ela manteve todos os profissionais. Mas, infelizmente, isso não tem o dedo do auditor ali. Mas, respondendo a perguntas, quanto mais estrutura eu tenho financeira, menos risco eu tenho de ter problemas. Legal, Douglas. Eu vou fazer a pergunta agora do Nanis. Se você quiser perguntar, Nanis, fica à vontade. Se não, eu pergunto, tá? Acho que você está com problema no microfone também, não é isso? Ou não? Bom, enfim, pode me interromper aí e perguntar se quiser, mas eu vou perguntar aqui, ó. O Guilherme Nanis, Douglas, perguntou o seguinte, ele comentou e perguntou o seguinte: além da grande responsabilidade imposta nessa profissão, quais características você considera essencial para uma pessoa que deseja se tornar um auditor empresarial de grande renome e buscado por grandes empresas? Nossa, que bacana essa pergunta. Foi o Nanis, algo muito, muito importante num profissional, como eu entrevisto alguns profissionais também nas dinâmicas de grupo, e o que a gente sempre fala entre a gente é o quê? É você olhar para o cara e falar assim, esse daqui quer trabalhar. Ou seja, a força de vontade, você enxergar que a pessoa quer aquilo, que a pessoa quer aprender, que a proatividade parece clichê, mas ela é fundamental. Você falar assim, estou disposto a fazer, estou disposto a aprender, e também errar acontece, mas eu estou disposto a melhorar. Então, essa disponibilidade, essa disposição de fazer é o principal o principal soft skills, né, que o pessoal fala bastante hoje em dia, né, que não é um conhecimento técnico, né, não é uma habilidade técnica, mas é uma habilidade que ela vai um pouco além disso, é essa questão da força de vontade. Obviamente, o quanto mais conteúdo você absorve, isso vai ajudar muito. Ter uma boa escrita, saber falar muito bem, isso ajuda bastante, mas essa questão da força de vontade, ela ajuda muito, essa proatividade, a gente sempre fala isso, e isso é verdade, não é clichê, tá bom? Te respondi, Nanis? E outra, essa proatividade, ela vai percorrer sempre a carreira. Isso não é só para aquele auditor que ingressou na profissão.
recentemente, essa proatividade ela vai ter que sempre existir. Porque se você não tem a faca nos dentes e vai para cima, dificilmente você vai ser um profissional de sucesso. Dificilmente. Ô Douglas, tem mais perguntas aqui, mas eu vou furar a fila, porque tem um tal de Daniel aqui, e como ele é meu filho, eu vou cortar a fila. O Daniel perguntou qual que é a importância do network na sua área? E o que é o network, né? Você pode conceituar? Sim, o networking, ele é um tema que é bastante, se você botar no Google, vai achar muita coisa, mas basicamente é a rede de contatos. Isso que a gente está fazendo aqui é um network, mas depende muito de você. Se você falar para o Gil e falar assim, professor, eu gostei da ideia de ser auditor, passa o contato do Douglas. Daí você começa a pegar dicas comigo. Eu falo, poxa, menina interessada, menina que gostou da ideia. E você constrói uma rede de relacionamentos que vai agregar para o seu sucesso profissional. Isso é networking. Isso acontece em todas as áreas. Minha área acontece muito, onde eu tenho muito contato com cliente, eu tenho contato com ex-colegas, que trabalharam comigo e foram para o mercado de trabalho, trabalham em bancos, trabalham em empresas de prestadoras de serviços, de produção, enfim. Então, esse networking, ele sempre vai, é fundamental você ter essa rede de contatos, tanto para ajuda técnica, porque a área de auditoria, a área contábil, ela é muito, muito complexa. Tem muitas nuances, sempre tem algumas diferenças, algo sempre você não sabe tudo, isso que eu acho legal, você sempre precisa estudar. Então, você tendo uma rede de contatos bem sólida, você vai consultar essa pessoa, você vai tirar uma dúvida, você vai pegar uma indicação, você vai conseguir um outro emprego, enfim, a construção dessa rede é muito importante. E isso acontece também com vocês aí, né? Então, até desde a escola, com contato com o professor, com contato com esses convidados que o professor vai fazendo, isso é uma oportunidade muito grande que vocês têm, e aproveitem isso. Ô Douglas, agora tem mais uma pergunta aqui do Lucas. Toma bastante cuidado, porque ele é estudante de direito, tá? Então você pode ser processado dependendo da resposta aí. Teve psicólogo, um pessoal aí que tá fazendo, o pessoal que vai fazer TI, a única coisa que eles podem fazer é hackear o seu computador. Tem um pessoal aqui, né, que é mais perigoso, que lida com a lei. O Lucas está perguntando, inclusive, nós temos um convidado aqui, né, nós temos convidados do Penetras, o Penetra é meu filho, mas a gente tem um convidado aqui, que é o Jonathan Figueiredo, que é amigo da Priscila, fica à vontade aí, viu, Jonathan? Se quiser perguntar também, fica à vontade. O Lucas, né, que é ex-aluno meu, que agora faz direito e quer processar todo mundo, ele tá perguntando o seguinte, ó, qual foi a maior mudança de perspectiva que você teve em questão da sua área após o seu intercâmbio? A multiculturalidade trouxe quais mudanças no seu ponto de vista? Boa pergunta, hein? Nossa, excelente pergunta. A vivência, como eu tinha dito, no intercâmbio, quem tiver oportunidade, façam isso. Eu, ao invés de comprar um carro, eu fui fazer um intercâmbio. Eu não me arrependo nem um pouco. Porque o dinheiro que eu estava economizando, eu tinha uma decisão, compro um carro ou vou fazer meu intercâmbio? E eu fiz o intercâmbio e foi sensacional. Ele muda muito, uma coisa bem importante que pode variar um pouco para algumas outras profissões é que a minha profissão ela é internacional. Então, a auditoria ela é basicamente a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. Então, o que mais trouxe para mim é essa questão da diversidade mesmo, de pessoas diferentes, porque no Brasil não tem tantos estrangeiros quanto lá fora, né? Tem mais concentrados, né, na nossa realidade. Mas, falando de outros países como a Austrália, lá tem uma diversidade muito grande. Eu fui em alguns, como o meu amigo trabalha na mesma empresa, ele me hospedou lá. Então, eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas da mesma empresa que eu trabalho, mas lá na Austrália. Então, eu vi uma diversidade muito grande. E a diversidade é muito bacana. Então, te respondendo, futuro advogado, isso contribui muito para a nossa visão. De enxergar uma pessoa que é diferente de mim, eu tentar extrair
informações, extrair coisas de todas as pessoas, independente do cargo. Independente do cargo, a gente vai aprendendo com todo mundo, isso é bem bacana. Nossa, eu recomendo que todos façam intercâmbio, hein? É bacana demais. Legal. Briguem por isso. Tem perguntas e comentários aqui que eu não entendi. Tem um comentário aqui, cadê? Cadê o comentário do Vitor? Gilvan foi o que seguiu o currículo para maior consistência de núcleo duro, mas é o que ganha menos. Não entendi esse comentário aí, ô Vitor. Ele tá falando que da nossa turma, Douglas, eu sou o que ganha menos. Isso daí é a mais pura verdade. Isso daí é a mais pura verdade, não tenho nenhuma dúvida. Ô, Vitor, não tem como concorrer, Vitor. É auditor, engenheiro, advogado, os caras profissional de TI, programador. Os caras de TI vai de helicóptero pro rolê, né, Douglas? A gente marca o rolê, os caras chegam de helicóptero. Tem um amigo desses que faz aula de piano. É um pessoal que mora na Tiradentes, mas é muito diferenciado. De fato, Vitor, para eu ganhar o salário dos caras trabalhando como professor, vai ser bem difícil. Mas é para manter o equilíbrio, exatamente, para manter o equilíbrio. Tem que ter pelo menos a cota pobreza no grupo, né? Tá certo. Ó, aí tem um comentário do Lucas aqui que é assim, ó. Como você havia dito em sala de aula, a quebrada jamais irá mudar se todo mundo capacitado voltasse apenas para quem tem dinheiro em demasia. Isso é um pouco do que a gente está falando, né, Douglas? Se você começar a ganhar dinheiro e ficar olhando só para fora da quebrada, a quebrada vai começar a mudar quando a mudança começar a acontecer aqui dentro também. Aí tem um comentário do Rodrigo, que é o seguinte: na empresa onde eu trabalho está recheado de projetos em prática, e várias outras que ainda, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer a fundo. Mas sei que no ambiente interno existe uma filosofia de liberalismo e diversidade surreal. Isso é muito comum, né, Douglas? Essa ideia da diversidade nas empresas, como você vem dizendo aí. Né? Não tem... E sabe que isso traz, Gil? Isso traz uma... É óbvio que o financeiro ele é fundamental para a gente, né? Para a nossa sobrevivência e também para a realização dos nossos sonhos, né? A parte financeira, ela ajuda, né? Eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa, eu investir bem, enfim, N coisas. Mas é uma questão que é bastante importante, que quando você está num ambiente que você percebe que ele é de inclusão, que ele é diverso, você tem mais satisfação em trabalhar, isso é fato. Isso não é eu que estou falando, não. A própria UI tem várias pesquisas que falam isso, tangíveis até. Então, que você consegue perceber que, de fato, o ambiente ele fica muito melhor mesmo para trabalhar e para desenvolver novas ideias, ainda mais quem trabalha com isso. Como eu cortei a fila e passei a pergunta do meu filho na frente, tem o seguinte comentário: nepotismo ao vivo. Professor, nepotismo ao vivo. Tá ok, aí, né? Tá ok, pessoal? Aí o Lucas está falando que tem que estudar para pagar as custas. Aí o Pedro está perguntando, está dizendo o seguinte, ó: você citou que as empresas criam projetos para inserir diversidade. Elas precisam fazer isso por lei ou é opção? Dependendo do porte, olha, o meu amigo advogado aí pode me ajudar. Mas dependendo do porte da empresa, ela é obrigada a ter pessoas, PCDs, né? Pessoas com deficiência dentro do porte da empresa. Se a empresa de grande porte, ela precisa ter. Ela precisa ter. Lá tem bastante, e a empresa que eu trabalho, ela extrapola essa cota de pessoas com deficiência. Isso é lei. Fora isso, não. Fora isso, não, as empresas estão fazendo, que nem eu tinha dito, pode ser que a alta administração enxerga isso como algo importante para a sociedade? Pode, mas mesmo que não, que isso seja tão puramente comercial, de falar assim, nossa, eu vou mostrar que a minha empresa ela é inclusiva, que ela tem cargos de liderança para mulheres, para gays, para negros, isso acontece porque precisa também, né? Pensando, o precisa é muito no ambiente de negócio. Eu consegui Magazine Luiza, que ele é muito bem visto, e todas as outras empresas que a gente consegue enxergar. Mas não é uma lei, não.
tem pergunta pra caramba agora aqui. Soltou. Eu vou fazer mais algumas, né? Senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Mas amanhã é sábado, né? Então vamos lá, ó. O Guilherme Nantes perguntou o seguinte: pode ser uma pergunta um pouco invasiva, mas eu acredito que seja algo que influencie bastante na escolha de uma profissão. Douglas, qual seria a faixa salarial de um auditor empresarial nacional? Difícil essa, hein? É muito difícil. É muito difícil. O começo da carreira, para muitos, vamos lá. A carreira do auditor, ela, como eu tinha dito, existe um plano de carreira desenhado, onde anualmente, ou talvez cada 2 anos, depende da empresa, você vai subindo de cargo. Então, a estrutura dela é bem horizontal de crescimento. Então, o começo da carreira, você não tem uma remuneração muito alta. Mas, a partir do momento que você atinge o cargo mais executivo, ela é bem compatível com o mercado. Eu estou fugindo da resposta? Estou um pouco, né? Mas, assim que você entra no mercado, talvez com um trainee, uma média aí de R$3.000, mais ou menos. Uns R$3.000 um trainee ganha, fora vários benefícios, inclusive alguns auxílios de subsídio da faculdade. Isso ajuda. E qual que é a média de idade de um trainee na sua empresa, Douglas? Na faixa de 23 anos, mais ou menos, de 22 a 25 anos, no máximo 25, tá? Geralmente são pessoas mais novas. E a partir daí, varia muito. Eu não consigo cravar. Você sério, e você vai crescendo, sua faixa salarial vai crescendo, e cada step que você pula, cada passo que você dá a mais, que você é um trainee, daí você vira um assistente, daí você vira um auditor sênior, essa mudança de cargo, você tem um aumento salarial mais bacana, daí você vira gerente, você tem um aumento maior, enfim, e por diante. Mas geralmente gira em torno de R$3.000 no início da carreira, que eu acho que é o mais importante para vocês começarem a pensar aí. Ô Douglas, tem uma pergunta do Vitor que é a seguinte: no caso da auditoria, qual características e postura profissional que serve para qualquer outra, e disso poderíamos absorver o quê? Desculpa, Gil. Pode repetir? Cortou um pouco. Claro. Vamos lá. Ó. No caso da auditoria, quais características e posturas profissionais servem para qualquer outra profissão, né? E disso, como nós poderíamos pensar na nossa própria formação cidadã? Nossa, uma coisa que é bacana do auditor, e a gente tem que tomar cuidado com a vida pessoal nisso, mas é ser cético. O ceticismo, ele ajuda, o auditor, ele é cético. Isso que a gente chama de ceticismo profissional. Isso é legal de falar. O ceticismo profissional é aquele, porque um procedimento muito importante do auditor é que a gente chama de indagar, que é o quê? Perguntar para a pessoa. Como que funciona isso? E a pessoa vai te responder, o cliente. E você é cético em absorver essa informação e verificar se aquilo faz sentido. Porque dentro da cabeça do auditor, ele tem uma visão do risco. Será que aquela informação faz sentido mesmo? Será que ele está equivocado ou mesmo ele não está querendo passar a informação para mim? Então, esse ceticismo, ele é algo que eu acho que ajuda bastante na nossa profissão. Às vezes, na vida pessoal, é meio ruim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com muito ceticismo. E algo que contribui para todas as profissões é esse enxergar o todo, numa visão de risco. Porque se você fica um auditor um pouco metódico, você vai conseguir enxergar risco em várias atividades que você vai fazer. Essa questão do risco, ela é bastante interessante. Tem várias profissões que é um gerente de riscos. É só vocês darem uma pesquisada que vocês vão enxergar isso. Isso as empresas estão, sabe os Faria Limers? Tem todas essas empresas, elas têm, que mexem muito com fundo, elas têm umas áreas de risco muito grande. Por quê? O que esse gestor de risco faz? Ele enxerga até onde eu posso arriscar ali, porque eu posso quebrar.
e eu posso não quebrar, eu posso ter um problema muito grande. Então, o gestor de risco, ele enxerga o todo e fala assim, cara, até aqui você pode ir, até aqui você passou. Então, ele consegue calibrar, porque o risco, ele é inerente, né, que a gente chama, que o risco, ele existe. Agora, como eu vou lidar com esse risco? Isso que eu acho bacana, e isso serve para toda a profissão. Legal, Douglas. Acho que o Pedro, se você tiver uma pergunta, pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? Vamos lá, Tá. pessoal. Ele disse o seguinte: calma aí que os meus cachorros começaram a fazer uma rave. Ô, Lohana, se você quiser perguntar, Lohana, pode abrir o microfone e perguntar, tá? Dá para me ouvir que mais cedo eu tava com algum probleminha no microfone. Tá ótimo. Tá tranquilo. Assim, conhecendo a situação do mercado e sabendo que a educação, de certa forma, ela tem que acompanhar o presente, né? Uma educação progressista. Mas sabendo disso, você acha que é importante a gente ter educação financeira nas escolas? Porque, assim, a escola não prepara a gente para a vida. A gente sai da escola sem saber muita coisa que é importante, como o imposto de renda. E até um bom apoio para uma escolha da profissão futura. Mas, se ela é necessária, como é que você acha que ela deveria ser aplicada também? Nossa, muito boa pergunta, viu? Para mim, tinha que ser da grade curricular, principalmente para o terceiro ano. Não sei se você compartilha comigo. Talvez não mandatório, mas optativo, que nem algumas faculdades têm essa possibilidade de ser uma disciplina optativa, né? Porque ela nos ajuda, a educação financeira, ela nos ajuda muito no que eu planejo, em planejamento, que é algo muito difícil para vocês, na idade de vocês, planejarem, né? Porque é uma ansiedade muito grande de fazer, é o imediatismo, mas o planejamento, ele é fundamental. Ele é fundamental você se planejar financeiramente, por quê? Porque através de um bom planejamento financeiro, você vai conseguir os objetivos que vocês desejam. Eu estou falando para uma galera que é de quebrada. Então, eu sei que vocês o dinheiro vai ser pouco, as dificuldades serão absurdas, o ônibus é caro e tudo mais. Tá R$4,40, é isso, né? Cada vez mais caro. Então, o dinheiro não aumenta e os gastos aumentam. Então, o equilíbrio financeiro, cada vez mais, ele é importante. E digo mais, viu, Lohana? Eu entendo que tinha que ter questões mais específicas, tanto para que as pessoas conseguissem ter uma noção melhor de mercado de trabalho, de ter mais... a internet possibilita um pouco isso. Hoje, minha ajuda de ensino médico, eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu acredito que faz todo sentido isso. Eu não sei se você concorda. Acho que vale você também contribuir, né? Que você está aí, né, na linha de frente. Mas para mim faz muito sentido. Eu não sei se é tão relevante assim. Eu concordo. Tipo, realmente deveria ter uma grade maior, né? Um âmbito maior de vários pontos, porque não é só estudar para fazer um vestibular e entrar na faculdade, é você se preparar para conseguir entender o que é viver na faculdade e o que é ter a vida, se planejar e saber como as coisas funcionam. Não, e eu complemento, assim, poxa, mas eu quero ser dentista. Poxa, você vai ter um consultório, você precisa entender os fundamentos de finanças, os fundamentos de economia, de legislação, o que é um tributo, né? Você falou de imposto de renda, o que é tributo, o que é uma nota fiscal, o que é isso, o que é imposto, o que é isso. Então, é fundamental mesmo que você tenha, que esse conhecimento ele seja passado. Eu concordo totalmente, acho que isso deveria mudar. Tem um comentário aqui que eu acho plausível, eu não sei, se vocês quiserem perguntar, abram o microfone e perguntem, mas é o seguinte, o cara mora na quebrada e não sabe o preço, o cara morou na quebrada e não sabe o preço do busão, ele se perdeu no personagem, se perdeu no personagem na quebrada. É verídico essa história aí? Faz tempo. Qual foi a última vez que você pegou um ônibus? Faz tempo. Não lembro. Faz um tempinho, sim.
Não, na verdade, depois que eu tive o filho, eu comprei o carro, né? Daí eu só ando de carro, de fato. E eu tô Ô, morando num Douglas, lugar que não tem metrô perto. o que que, acho que isso complementa um pouco a fala da Lohana, e valeu, galera, meia-noite, conseguimos, já é sábado. O que que quando você chegou no trabalho, quando você começou a trabalhar, o que que te faltava? E aí, eu sei que essa é uma pergunta difícil e profunda, mas o que que te faltava, em qualquer aspecto, para que você conseguisse, pelo menos num primeiro momento, que você conseguisse deslanchar, para que você conseguisse dar continuidade, dar os seus primeiros passos? Faltava alguma coisa para você? Faltava um pouco de confiança. Eu acho que foi um dos principais pontos, você acredita? Porque eu cheguei, fui trabalhar com pessoas um monte de playboy, e eu falei, caramba, eu nunca comi comida japonesa. Eu só tinha comido num rodízio e foi horrível. Então, daí hoje em dia eu sei que eu não comi comida japonesa de verdade, que já estava bem, bem, bem velha aquela comida, por isso que eu nunca tinha gostado. Eu não sabia muitas coisas culturais mesmo. E isso me trazia um pouco de insegurança. Por isso que eu falei, o quanto mais vocês se desenvolverem na fala, de como se a sua postura, a forma como você vai falar, isso vai te trazer um pouco mais de credibilidade. Porque eu tive um pouco de insegurança no começo. Não foi nem questão técnica em si. Não foi nada técnico. Foi sim eu perceber que, poxa, eu estou nesse ambiente e eu vou para cima. Então, é algo que para mim foi uma barreira que eu fui me desprendendo aos poucos. Ó, o Pedro, você já consegue falar? O Pedro disse que acabou a briga de cachorros lá, mas se tiver terminado, pode abrir o microfone aí, Pedro. Tô conseguindo me ouvir? Sim. Acho que os cachorros deu uma trégua lá. Boa noite. Desculpa se tiver o som do cachorro que tá feia a coisa aqui. Desculpa voltar um pouco ao assunto, mas a gente você comentou a minha questão lá de diversidade, e eu quero saber, você como um cara negro na presidência, na gerência, se você interfere na contratação de novos funcionários, e se você... porque a gente sabe como como está a situação de hoje, como que a gente não vê tantas pessoas negras sendo contratadas, pessoas nordestinas e tal. E se você interfere para que isso seja mais comum na sua empresa, e se isso ajuda a outras empresas a seguirem o mesmo... Cara, como eu tinha dito, o Pedro, eu participo de um grupo que a gente fica discutindo ações para que a empresa seja cada vez mais atrativa para pessoas negras, no sentido de como que a gente vai fazer para mudar esse cenário, porque a minha profissão, ela é muito técnica. Eu preciso de anos de carreira para eu ser um sócio. Então, a formação, ela é uma escola mesmo. Então, por isso que às vezes até peço desculpa se eu acabo me embananando e começo a falar coisas técnicas, né? Questões um pouco técnicas. Nosso amigo advogado vai ficar pior que eu daqui a algum tempo. Mas essa questão, ou seja, é na raiz, é lá embaixo. Como eu vou fazer para atrair estudantes, trainees, pessoas negras para ingressar na empresa, e como reter essas pessoas? Como eu vou fazer para reter? Porque o que eu tinha dito anteriormente faz bastante sentido, Pedro, se a gente dá uma refletida. Se entra uma pessoa negra como recém-chegada na empresa, e ela não enxerga nenhum gerente sênior, nenhum sócio negro, ela vai achar que aquele ambiente ela fica um pouco perdido de inspiração, de referência. Então, é óbvio que há essa meta de formar sócios negros, que tem pouquíssimos, porque há uma distância social bem grande que ela está
aos poucos se ajustando, tá bom? Mas isso é um tema absurdamente forte. Eu até sei de uma empresa, se eu não me engano, é a Vivo, que ela cortou a questão do trainee ter inglês, ter nível de inglês avançado, e também diminuiu o Itaú também, de não pegar só das melhores faculdades, para possibilitar que as pessoas negras elas entrem nas empresas como trainee. Para quê? Para formar essa pessoa. Ela vai possibilitar que a pessoa estude inglês, ela vai possibilitar que a pessoa faça uma pós-graduação numa instituição com mais credibilidade e etc. Entendeu? Então, os caminhos, eles estão se ajustando, e esses grupos, eles são fundamentais. Eu já tive algumas reuniões com outros grupos de profissionais negros para pensar sobre isso, tá bom? E eu aceito sugestões. Bom, pessoal, acho que o Lucas quer falar, Oi, né, Lucas? eu quero. Boa noite. Então, no início de carreira, qual foi o seu maior déficit que você identifica hoje, que você fala, olha, hoje em dia isso seria totalmente problemático, hoje não passaria, tipo, não conseguiria chegar onde cheguei se eu tivesse esse defeito, digamos assim. E qual foi a sua maior qualidade que você identifica que mostrou o seu diferencial no mercado de trabalho? No começo mesmo, porque Sim. quando você está estabilizado, já te conhecem, já sabem o seu trabalho. Já. Eu vou falar um negócio bem importante, Lucas, que é uma dica para todos. Como eu tinha dito, eu não tive bons professores, eu também não tinha muito interesse. Eu também não tinha o acesso que vocês têm à informação, mas eu tinha muita dificuldade na minha escrita. E isso era um ponto muito relevante. Eu não sabia escrever muito bem. E, graças a Deus, eu entrei numa universidade para trabalhar como assistente lá da secretaria da faculdade, e tinha um professor que ele me ajudou a escrever. Ele foi lá com toda a paciência do mundo e falou assim que você vai escrever um e-mail. Não é da forma como você escreveu, não. É assim, toma isso daqui, lê isso. E isso emenda com uma qualidade que eu falei, que é a qualidade, que é o qual? Que eu sempre fui um bom ouvinte e sempre busquei melhorar. Falei assim, realmente, porque tem muita gente orgulhosa, né, que tem a dificuldade de ouvir que a gente chama de feedback, né, um feedback que não é positivo, né, tipo, poxa, isso daqui não tá legal, ô Lucas, você não tá escrevendo bem. Fala assim, como assim, tô me escrevendo bem, que isso? Eu nunca fui esse cara. Eu sempre falei assim, poxa, deixa eu dar uma olhada aqui. E pedia dicas para ele, e escrevi o e-mail e falava assim, professor, rapidinho, dá para dar uma lida aqui? Ele, não é assim não, é desse jeito. Então, eu tinha um problema que no começo da minha carreira foi um problema de verdade, que era a escrita. Por quê? Porque não lia, porque não me dedicava. E uma qualidade foi essa de ser bom ouvinte e buscar melhorar sempre. Isso é importante. Não é conversinha, não. Não sou zero motivacional, viu? É a verdade. Então bem-vindo ao time, porque aqui a gente pisa na cabeça dos coaches por aí. Não vou falar nenhum de Augusto Cury. Aqui a gente aqui não quer saber de discurso motivacional, não. Aqui é realidade nua e crua. É a real, meu amigo. Procurem escrever bem, viu? Falar bem. Ô, Lucas, você pode complementar se você quiser aí, fica à vontade. Não que for questão motivacional, mas tava indicando um monge executivo. Ele não indicou, Total coach. Eu mudei de ideia, você viu que eu passei para um negócio mais tangível ali? Falar em público. Mudei de ideia. No caminho. Pessoal, então é isso, ó. Isso é uma coisa que ele falou que é bastante importante, né? Dominar o discurso e dominar a escrita, né? Esse discurso escrito, isso é fundamental. Aprender a escrever é difícil, vocês sabem de tudo que se passa para aprender, né? Às vezes vocês fazem umas redações lá e eu pego um pouco no pé, mas a ideia é essa, né? É chegar minimamente qualificado no ensino médio, no mercado de trabalho para poder ter condições de brigar de igual para igual com os playboys que lá estão.
Outra Gil, coisa... só vou abrir um parênteses rapidinho, porque uma vez que você escreve bem e fala bem, tem um bom discurso, você passa credibilidade. Porque imagina o chefe, entre aspas, lá, o gestor, trocando por um termo mais moderno, ele lê uma informação sua e está com uma escrita bem ruim. Você não vai passar credibilidade. Então, uma vez que você tem uma escrita adequada, vou sendo bem realista, meu amigo, isso vai ajudar bastante. Pode continuar aí. Então, e a gente tem, você falou, né, você falou uma coisa interessante, né, que o auditor precisa ser cético, né, e a gente tem tratado esse tema, né, de ter uma percepção cética e tal. O Pedro, outro dia, né, Pedro, eu não sei se você lembra, disse, olha, cara, depois da aula de ceticismo eu não me sinto qualificado para trabalhar nem no MEC. É claro, era uma brincadeira, mas a ideia é de trazer o senso de realidade. Não é para se menosprezar, não é para se depreciar. É perceber que existem problemas nas nossas formações, né, na formação de todo mundo, e, de algum modo, é importante que, tendo essa noção e essa percepção dessas defasagens, a gente possa, de algum modo, tentar correr atrás, né? Tentar recuperar, tentar acrescentar conteúdo e tudo mais, né? Então, isso é bastante interessante. A Isa falou que saía das minhas aulas chorando. Bons tempos, né, Isa? A ideia é essa, saudade de sair triste das aulas porque o mundo está quebrado e viver dói. É verdade, é o Lyotard, né, o Lohana? Então, assim, Douglas, para a gente caminhar para o final, né, a gente já tomou bastante do seu tempo, qual que é a mensagem final aí, Douglas? Fala, se você quiser, enfim, tá aberto, a tribuna é sua, mas antes disso, você vai responder uma pergunta fundamental, que é a seguinte: o que é a vida? Esse daí, eu lembrei do Marcelo Taz, eu acho. A vida é uma oportunidade que, na minha concepção aí, religiosa, que Deus deu para a gente desfrutar aí da melhor forma possível. Cair, chorar pra caramba, errar muito, mas buscar pequenos momentos de felicidade aí. E tentar passar coisas boas para as pessoas. Acho que essa é a principal coisa. E você me inspira muito nesse sentido, de você gostar de ser um servidor público, no melhor sentido da palavra, de servir a sociedade. É isso aí. Então, eu espero poder contribuir pelo menos um pouquinho aí com isso. Isso para mim é a vida. Douglas, se o Douglas de hoje se encontrasse com o Douglas de 15 anos, que conselho você daria para ele? De 15 anos atrás? Não, com 15 anos. Com 15 anos? Estude mais, porque talvez se eu tivesse estudado um pouco mais, eu teria alcançado algumas coisas com menos dificuldade, que eu dei umas choradas aí, vocês não têm ideia, que eu já chorei bastante no banheiro da empresa, porque estava com dificuldade de aprender. Então, estude um pouco mais e calma também, tenha um pouco de calma, porque eu amadureci muito cedo por dificuldades da vida, que muitos aqui podem até compactuar aí, de irmão preso e tudo mais, pai ex-alcoólatra, então tive muitas dificuldades aí na minha infância. Então, eu com 15 anos, eu carreguei um peso que não era para ter carregado. Então, isso até trouxe um pouco de dificuldade em estudo e tudo mais. Então, acho que era calma, estuda e tem um pouco mais de calma. A vida vai fluindo. Muito bom, Douglas. Só um adendo antes de você dar a sua mensagem final. Eu lembro que a gente teve uma conversa em que a gente estava indo participar de um culto numa igreja lá no Bom Retiro, Assembleia de Deus do Bom Retiro, e eu estava bastante balançado, né, se estudava ou não filosofia, né, porque eu trabalhava na área comercial e tudo mais,
E eu lembro de você falando, cara, faz filosofia e vai dar aula, você tem tudo para isso, né? Esse é muito do seu perfil, né? E eu ouvi isso, né? Esse ponto foi uma das coisas que acabou me conduzindo, né? Foi um dos conselhos que você me deu, que, embora você seja mais novo que eu, né, que acabou me levando a fazer. Eu tinha planos de fazer, mas não tão cedo, né? Mas aconteceram vários fatores, e um deles foi você me dando esse conselho. Então, se hoje, né, eu faço de alguma forma diferença na vida da molecada, tem uma participação sua também aí, tá? Então, seja feliz por isso também, porque eu estou na linha de frente, mas uma das pessoas que me ajudou a estar lá foi você. Isso é bastante interessante também. Obrigado aí por isso. Obrigado, amigo. Pô, você viu que vocês devem para mim também, viu? Poxa, fico bastante feliz por isso. E também sou responsável das potenciais dificuldades aí financeiras. Aí, ó, eu sou pobre com culpa é minha, se tivesse continuado na área comercial. Ô, Lohana, você tá ouvindo aí, né, Lohana? Você tá ouvindo aí, né, o que ele tá falando. Tô ouvindo, de tabela é ele também, porque... O pessoal quer fazer filosofia, toma cuidado aí, vocês vão ser felizes. Incentivo muito, de verdade, incentivo muito. E aí, Douglas, para finalizar, qual é a pergunta que eu deveria ter feito e eu não fiz? Isso é difícil. Essa é difícil. A pergunta que... você entende que você é realizado profissionalmente? Eu acho que, nesse ponto, eu estou com 33 anos, 34, errei. Eu estou com 34 anos, fiz aniversário em fevereiro, então tenho desconto. 34 anos, comecei a trabalhar efetivamente com 16, mas com 14, 15 eu já trabalhava, já entregando folheto, dava o meu jeito, que eu sempre gostei de trabalhar. E hoje, a minha resposta seria sim. Momentos de dificuldades, muitos, que dá vontade de desistir, muitos momentos, mas eu sou realizado profissionalmente. Tenho muito dinheiro? Nem a pau. Estou construindo? Estou. Tenho dificuldades financeiras? Tenho. Mas eu vejo um horizonte bem promissor financeiramente e também, não só financeiramente, mas eu também fico feliz por olhar para trás e ver que eu tenho conquistado coisas importantes. E talvez eu consiga fazer mais diferença ainda no futuro, dando aulas, sendo um bom exemplo e estando aqui. É muito importante para mim estar aqui, Ju. Muito obrigado pela oportunidade mesmo. Porque falar para vocês é algo que eu tenho certeza que vocês se identificaram com a minha história em vários momentos. E espero poder ter contribuído de alguma forma com vocês aí. E nada motivacional, não. É para ir para cima. Não tem nada conversinha de ficar, vai dar certo, mas vai acordar meio-dia, vai procurar emprego meio-dia. Tinha essas conversas. Hoje em dia não vai procurar emprego tanto. Mas, meu amigo, se for preciso, eu vou carregar a lata de concreto nas costas e vou para cima. Eu nunca tive problema com isso. Então, não meta mala, não. Não vai com a 10 e mete a 10, faixa de capitão e já acha que vai sair brilhando. Não é assim que funciona. Muitas vezes você vai ter que roer o osso e vai para cima mesmo. Não tem nada motivacional aqui não, né? Foi mal. Ô Douglas, não, se eles estiverem esperando motivacional, eles estão no lugar errado. Obrigado, Douglas, pela sua participação, foi muito interessante. Tenho certeza que você colocou mais uma pedrinha aí na construção intelectual deles, trouxe dúvidas e certezas, né? Instigou-os, né? Quero agradecer quem está presente aqui como convidado também. Você falou aí que trabalhou na universidade, né, na secretaria. O Adonias está aí também, que trabalhou com você, né? Então, sim. Vocês partilharam aí, né, desse momento. Somos parceiros de trabalho. Obrigado ao Jonathan, que está aí, que é amigo da Priscila. Valeu a todo mundo que fez perguntas aí. Obrigado pela participação de todo mundo. Eu fico muito contente de saber que 00:20 do sábado, né, a gente virou o dia trocando ideia, e que está todo mundo aqui firme e forte. Eu acho que essa é a ideia, né? Que a gente consiga
compartilhar conhecimento, porque é o que a gente estava falando hoje no grupo, né? O conhecimento, ele é uma construção, e todos nós temos o dever político de compartilhar o nosso conhecimento e ajudar as pessoas naquilo que nos for possível. O Jonathan está falando aqui, eu agradeço, boa noite a todos, gostei bastante da palestra, parabéns aí, Douglas, para você. Teve mais uma molecada aqui também que agradeceu e tal, e aí eu vou encerrar a gravação, agradecendo a presença de todo mundo, tá bom? E valeu, galera, muito obrigado por vocês estarem aqui, e a gente se vê na próxima aí, tá bom? Valeu, pessoal. Vamos lá.